Boa noite a todos. Bem-vindo à sexta jornada acadêmica da Faculdades Integradas Potencial, a FIP. Eu quero agradecer desde já aos palestrantes que atentaram ao nosso convite, sensibilizaram, todo esse processo aqui, juntamente com o professor Eduardo, que é o nosso coordenador, e eu quero dar as boas-vindas a todos. E aqui represento o nosso diretor acadêmico, o professor Josimar Fernandes, que também trago aqui o boa noite dele, e dizendo a vocês que esse momento é um momento muito especial, que a FIP sempre promove, na pessoa do professor Eduardo, que é um coordenador cheio de muita graça, e ele traz, assim, com muito respeito, todas as temáticas que é apresentado na jornada acadêmica. Então, nesse tema sustentabilidade, nós não vamos perder nenhum minuto, porque eu sei que será muito rico na fala do professor Richard e do professor Henrique, que serão apresentados agora pelo professor Eduardo. Professor, com a sua palavra. Boa noite a todos, boa noite aos nossos convidados, uma satisfação tê-los aqui conosco. Boa noite ao nosso corpo docente, representado na pessoa do professor Marco Antônio, coordenadora Lúcia Matias, diretora da pós-graduação, professora Ana Maria, e a todos os participantes, uma satisfação tê-los aqui, uma expectativa muito grande, porque é um tema de fundamental importância hoje no mundo corporativo, as grandes corporações estão abrindo esse caminho para dar esse entendimento, e tudo acontecendo como a gente espera, o Brasil vai caminhar em passos árduos nesse sentido. Essa é a nossa grande expectativa. Vai dar início às palestras o professor Richard Poli Soares, engenheiro, advogado, mestre em engenharia e saneamento ambiental, com larga experiência na atuação nesses ramos, e vai trabalhar com um tema muito importante dentro da sustentabilidade, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tá? O professor Richard também tem aí na sua apresentação aí a sua parte curricular, então vou deixá-lo à vontade para falar conosco, e nesse momento eu passo a palavra para ele. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor Eduardo, professora Ana Maria, professor Marco Antônio, em nome de vocês eu saúdo toda a equipe docente administrativa da FIP e parabenizo pela feliz escolha da temática abordada, Nas palestras de hoje e amanhã teremos temas muito recentes e profundos. Então, espero modestamente poder contribuir com essa brilhante jornada acadêmica. Deixa eu abrir aqui. Quanto tempo eu tenho, professor Eduardo? Richard, você tem aí, a gente fala de 30 a 40 minutos, mas por gentileza, faça uso do seu tempo, eu percebi na sua apresentação, ela está bem profunda também, se tiver que passar um pouquinho, não tem problema do tempo, tá? Mas a programação, ela diz aí, na faixa aí de 30 a 40 minutos de apresentação. Perfeito, deixa eu só abrir aqui, então. Conseguem ver a tela? Sim. Não está cheia também, Richard, como estava anteriormente, tá? Ela está naquele formatão de janela, mas dá para enxergar bem aqui o conteúdo. Perfeito. F5. Bom, para não atrasar a fala do professor Henrique, vamos começar então. E aqueles que estão nos assistindo, a gente agradece também
a honra que vocês nos proporcionam e como essas palestras, toda essa jornada ficará disponibilizada no canal do YouTube da FIP. Aqueles que assistirão posteriormente, também muito obrigado. Bom, aqui uma breve introdução ao meu currículo. O professor Eduardo deu uma boa sintetizada. Importante irmos direto para o conteúdo. A palestra que vou estar proferindo a partir de agora estará falando sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, as ODS. São 17 objetivos que foram elencados num documento chamado Pacto Global para o Desenvolvimento Sustentável, do ano de 2015, nos Estados Unidos. Mas, enfim, do que se trata essas ODS? Qual a amplitude e a profundidade desses objetivos? Então, esses objetivos estão encartados num plano de ação, o qual eu disponibilizo no rodapé da tela, para quem quiser ter um acesso ao compêndio completo, né, todas as informações. Um plano de ação intitulado Transformando o Nosso Mundo. Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. É um documento de 2015 que descreve 17 objetivos gerais, e dentre esses 17 objetivos gerais, nós temos diversas metas, que somadas perfazem 169 metas a serem alcançadas pelos países signatários até o ano de 2030. Um breve histórico para a gente poder compreender de onde vem esse documento. Ele não surge como um passe de mágica, da ideia da cabeça isolada de alguém. Há toda uma cronologia. Em 1945, após as atrocidades verificadas por conta da Segunda Guerra Mundial, foi criada a Organização das Nações Unidas, a ONU, em São Francisco, nos Estados Unidos. Em 1992, para quem já tem assim, um pouco mais de experiência como eu, lembra bem, porque foi realizada no Brasil, no Rio de Janeiro, com o nome Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também chamada de Rio 92, Cúpula da Terra, ECO 92. 4 anos depois, foi publicado um documento chamado Moldando o Século XXI, Contribuição da Cooperação para o Desenvolvimento. Um documento elaborado pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e no mesmo ano realizada a primeira Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. Professor Richard. Professora. Bom, então, prosseguindo o histórico, em 1997 nós tivemos o famoso Protocolo de Quioto, e em 1998, guardem bem essa data, foi o lançamento do conhecido Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, que é um importantíssimo indicador do desenvolvimento humano municipal e geográfico, envolvendo fatores que envolvem renda, educação e saúde. Foi resultado de um trabalho de um grupo de cientistas da Faculdade de Economia de Harvard, capitaneado pelo filósofo Amartya Kumar Sen, que recebeu o Prêmio Nobel da Economia neste ano por conta desse trabalho do IDH. No próximo slide nós teremos a... Pode passar, professora Cíntia. Isso. A título de curiosidade, de informação, esse índice, ele varia de 0 até a unidade, de 0 a 1. Quanto mais próximo o IDH estiver de 1, melhor é a qualidade de vida
da localidade. A título de informação, de curiosidade, o município de Cotia, onde está a sede da FIP, apresentou no último censo, em 2010, realizado pelo IBGE, um IDH de 0,78. Ao lado nós temos a legenda que mostra, na cor verde, de 0,70 a 0,799 é considerado um IDH alto. E Cotia está muito próximo de passar para o patamar superior, ou seja, a partir de 0,80, onde configura-se o IDH muito alto. Então, em 2010, o município de Cotia ficou em 128º lugar no país. Dos mais de 5 mil municípios que nós temos no Brasil, Cotia ficou no top 128. Então, parabéns para toda a população de Cotia, as pessoas que nos assistem nesse município. Excelente resultado. No próximo slide, seguindo a cronologia, no ano 2000, nós tivemos o início dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODM, onde 8 objetivos foram elencados por todos os países signatários desse plano, com foco em 2015, ou seja, 8 objetivos que deveriam ser alcançados em 15 anos, até 2015. Acabar com a fome e a miséria, educação básica de qualidade para todos, igualdade entre sexo e valorização da mulher, redução da mortalidade infantil, melhoria da saúde das gestantes, combate à AIDS, à malária e outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e todo mundo trabalhando em conjunto pelo desenvolvimento. Sempre lembrando daquela máxima que foi estabelecida na Cúpula da Terra, na Rio 92, de que quando falamos em sustentabilidade, em meio ambiente, nós pensamos globalmente e agimos localmente. Não adianta nós queremos mudar o cenário do planeta se nós não arrumamos a nossa própria cama. Seguindo, o próximo slide vai nos mostrar o que eu acabei de falar, né, quais são esses 8 objetivos. Também disponibilizei no rodapé dessa vinheta, desse slide, onde pode ser acessado. E seguindo, esmiuçando um pouco mais quais eram os resultados, o próximo slide nos mostra que, em 25 anos, compreendidos entre 1990 e 2015, 500 bilhão de pessoas estava fora da extrema pobreza. 300 milhões fora da fome. E o foco era chegar a 2015, evitando que 30 milhões de crianças morressem antes dos 5 anos de idade. Mas aí fica a pergunta. Esse documento, elaborado no ano 2000, com foco em 2015, surtiu os resultados esperados? Digamos que surtiu os resultados esperados com relação aos 8 objetivos, mas não na profundidade, na intensidade desejada. Seguindo, o slide seguinte nos mostra que chegamos em 2015, pegamos esse documento, Objetivos do Milênio, e olhamos. Bom, chegamos no termo final desse documento. Vamos analisar os resultados. O que se viu? Partindo desse primeiro arcabouço global, a Agenda 2030 buscou equilibrar de forma mais
equânime as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável. Quando falamos em desenvolvimento sustentável, nós pensamos no tripé do desenvolvimento sustentável, que é proteção ambiental, eficiência econômica e justiça social. São 3 fatores que devem coexistir de forma harmoniosa e integrada, de forma sistêmica, pensando no futuro da humanidade, mas também no planeta. Seguindo, o que nós temos? Nós temos aí o famoso, conhecido Triple Bottom Line. Em algumas publicações nós vemos um triângulo cujos 3 vértices são proteção ambiental, eficiência econômica e justiça social, e temos esse no formato, para quem é da área de exatas, de matemática principalmente, o famoso diagrama de Venn, onde há intersecção entre círculos. Quando nós temos uma ação, uma política, um programa que contempla a justiça social e a eficiência econômica, nós temos algo denominado tecnicamente, cientificamente, de equitável. Não é sustentável ainda. Quando engloba pessoas e planeta, ou seja, pega a vertente justiça social e proteção ambiental, nós temos uma ação, um programa suportável. Não é sustentável ainda. Por fim, quando a ação engloba proteção ambiental, na cor vermelha, onde está escrito planeta, e eficiência econômica, na cor laranja, onde está escrito lucro, na intersecção desses 2 círculos nós temos algo viável. Também não atingimos a meta, que é ter algo sustentável. Somente quando nós temos ações, programas, projetos que atendem a esses 3 segmentos, pessoas, planeta e lucro, é que nós temos essa intersecção dos 3 círculos, indicando, agora sim, sustentabilidade foi obtida. Passando para a próxima vinheta, chegamos então aos ODS. Passamos lá do Objetivos do Milênio, caminhamos de 2000 a 2015, olhamos o resultado e falamos, bom, precisamos continuar melhorando aquilo que não atingiu ainda a meta desejada e precisamos inserir pontualmente metas. A grande diferença do objetivo do milênio para o objetivo dos séculos é que o objetivo do milênio ele ficou focado em objetivos. E objetivos é, por exemplo, eu quero comprar um Corolla, um Toyota Corolla. Esse é um objetivo. Meta é quando eu digo, eu quero comprar um Toyota Corolla até o final deste ano. Então é algo mais palpável, mais mensurável. Falar que o Brasil será o país do futuro é algo muito subjetivo. Tá, delimita esse futuro. Então aí chegou a ODS, com 17 objetivos e dentro de cada objetivo inúmeras metas, indicadores, fazendo um total de 169 metas. Evidentemente, por uma questão de tempo, de ser um conteúdo muito amplo, que demandaria até seminários, um curso de extensão talvez, poderia ser abordado objetivo por objetivo e dentro de cada um deles as suas metas. Então vamos para o primeiro objetivo do século, erradicação da pobreza. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Até para os alunos, o pessoal de administração, de logística, marketing, né? O pessoal da pós-graduação da FIP, tem na área da ciência da saúde, da terra, engenharias de uma forma geral. Eu gosto muito, até como advogado, para explicar para advogado o
que eu faço? Porque eu sou engenheiro e advogado, eu uso muito uma ferramenta de engenharia de produção, que é o 5W2H. Então, se você quer explicar alguma coisa para alguém e ter a convicção de que passou o mínimo necessário para que a pessoa compreenda aquilo que você quer transmitir, você tem que responder essas questões. 5W, o quê? Quando? Onde? Por quê? Quem? Quando e quanto? Então, o quê? Erradicação da pobreza. Onde? Em todos os lugares. Quando? Até o ano de 2030, que é o foco desse Pacto Global. Como? Como? Aí entram as metas. Tá? Quanto? Quanto isso custa? Isso é um trabalho que precisa ser esmiuçado de acordo com as peculiaridades regionais. Fica até a título de sugestão para essa instituição fantástica que está sediando essa jornada, talvez capitanear na região de Cotia seminários para identificar para cada objetivo desse, fazer um diagnóstico, qual a situação atual. Com o apoio da ODS, saberemos onde devemos chegar e, sabendo onde estamos e onde precisamos chegar, traçar planos de ação de acordo com a realidade local, a fim de atingir as metas. O segundo objetivo, importante dizer, vamos passar para o segundo objetivo agora, que é fome zero e agricultura sustentável. O próximo slide indica o quê? O que quer dizer essa segunda ODS? Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. Ainda em tempo, é importante dizer que são 17 objetivos que podem sim, para facilidade pedagógica, didática, de compreensão, serem divididos em 4 ou 5 segmentos, mas eles devem ser olhados como se fosse uma matriz, todos interdependentes entre si. Então, o segundo slide, fome zero e agricultura sustentável. Erradicação da fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. Então é fantástico esse documento, porque não vou aprofundar na questão de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, porque uma colega muito competente vai trazer essas informações para nós nessa jornada na noite de amanhã. Mas fica aqui para que vocês observem, todos os profissionais de todas as áreas de formação podem e devem e são necessários que participem na formulação das metas locais para atingimento da ODS. Na sequência, nós temos a ODS número 3, que fala de saúde e bem-estar. Garantia do acesso à saúde de qualidade e promoção do bem-estar para todos em todas as idades. Essa mesma música. Pois não? Alguém quer falar alguma coisa? Professor Eduardo? Ah, não? tá. O objetivo número 4, a ODS A ideia é eles número 4, traz educação de qualidade. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade. Né? No objetivo número 4 agora, ODS 4. Educação de qualidade. Assegurar a educação inclusiva. Inclusiva de quem? Das minorias, pessoas com deficiência, pessoal da terceira idade. Então, assegurar essa educação inclusiva e equitativa, de qualidade.
e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos e para todas. Nós que vivemos, temos a felicidade de vivenciar o mundo acadêmico, nós sabemos da importância de nos mantermos constantemente atualizados sobre a nossa área de atuação, sobre o nosso escopo de trabalho, porque como diz um famoso sambista brasileiro, camarão que dorme a onda leva. Com a evolução da tecnologia, informações chegando, nós sendo bombardeados diariamente com muitas informações, o que não nos foi dado foi um aumento da quantidade de horas por dia para poder assimilar todas as informações. Então é importante ficarmos de olho em informações de qualidade, sempre atento à idoneidade da fonte. O objetivo do século, objetivo de desenvolvimento sustentável, número 5, ele vai trazer algo que, felizmente, de 2 décadas para cá, vem sendo bastante conversado, divulgado, políticas públicas voltadas para isso. Nós temos, no caso de mulheres, cotas a serem preenchidas em candidaturas por partido político, as grandes empresas que estão em busca de maiores valores de financiamento estão oportunizando, isso é muito bacana de se dizer, e o pessoal, os colegas que vão falar sobre ESG vão comentar sobre isso, ter mais mulheres, ter pessoas de todas as etnias, de várias idades, nas diretorias das grandes empresas, da diretoria fiscal, do conselho de direção, o CAD, né, Conselho Administrativo também. Por quê? Porque quanto mais amplo for o escopo etário, de gênero e étnico, maior vai ser a visão da empresa para toda a sociedade. E isso vai reverter em benesses tanto para o meio ambiente quanto para a própria empresa em si. Igualdade de gênero, então, o foco dela está em propiciar o atingimento da igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Isso é muito importante também. O próximo objetivo, número 6, é um que eu fico ainda mais à vontade para falar, porque eu trabalhei quase 2 décadas como engenheiro de desenvolvimento e planejamento operacional numa companhia estatal de saneamento básico, e hoje eu vejo o avanço obtido com o marco regulatório do saneamento, permitindo que o ingresso de empresas privadas, a constituição de parcerias público-privadas, para quê? Para poder universalizar, em termos de Brasil, o acesso à água potável, que nós que vivemos nas regiões Sudeste e Sul não temos muito essa sensibilidade. Poxa, mas água, todo mundo tem água. Não é bem assim quando você amplia, abre o leque e olha para a grande heterogeneidade da nossa nação. Temos lugares onde ainda não há água tratada. Se não há água tratada, muito menos há o outro vertente do saneamento, que é coleta, afastamento e tratamento de esgoto doméstico. E também, pouquíssimas cidades no Brasil possuem um sítio de disposição ambientalmente correto dos resíduos sólidos domiciliares, aquilo que vulgarmente se chama de lixo, mas lixo é aquilo que não tem nenhuma utilidade. Os resíduos domiciliares ainda podem ser utilizados para compostagem e para geração de energia. Então nós precisamos estar de olho em 4 tripés quando falamos em saneamento: água potável, esgoto coletado e tratado,
coleta e tratamento e destinação de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais. Então, o marco do saneamento tem esse enfoque. É um mercado de trabalho gigantesco que está surgindo no nosso país. A FIP, sei que tem especialização na área de engenharia ambiental e de saneamento básico. Fantástico mercado de trabalho que vai se abrir para profissionais nessa área. Então, esse é o 6º ODS. No 7º ODS, o Pacto Global trata de energia limpa e acessível. Objetivo 7, energia limpa e acessível. Pode passar o próximo slide, professora Cíntia. Slide 7, por favor. Obrigado. Objetivo 7, energia limpa e acessível. Garantir o acesso a fontes de energias fiáveis, confiáveis, sustentáveis e modernas para todos. O que o nosso país tem feito nessa área? Quem nos próximos meses, no ano que vem, daqui 2 anos, for viajar nas férias para o Nordeste brasileiro, vai ficar impressionado com a quantidade de usinas eólicas que estão sendo montadas. A maior parte delas offshore. Vão ver aquelas grandes... são torres com hélices, né? São aquelas estruturas incríveis, grandiosas, sobre o mar. Visando o quê? Aproveitar um recurso natural que existe em abundância em áreas litorâneas, que é o vento, e transformar em energia limpa e acessível a toda a população. Então, estamos caminhando também a passos largos nessa área. Especialização, como aqui a gente fala bastante para estudantes de graduação, de pós-graduação, olho também em especialização em energias renováveis. Há poucos profissionais formados, preparados nessa área. O mercado também vai se abrir de forma assim acelerada, e que eu converso com colegas, professores de outras instituições universitárias também, é que não tem mão de obra, não tem profissionais qualificados, engenheiros, administradores, advogados na área de direito de energia, gestores na área de energia limpa. Então, vamos focar nisso também. Seguindo, nós temos o objetivo número 8, que fala de trabalho decente e crescimento econômico. Qual é a linha de ação para a obtenção desse objetivo? Promoção do crescimento econômico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos. Então, isso está demandando uma ação conjunta de administração pública, né, dos governos, administração pública direta, indireta, instituições de ensino superior, sociedade civil organizada, né? Por exemplo, conselho de administração, conselho de contabilidade, CREA, OAB, ONGs, OCIPs e iniciativa privada. Todos em conjunto para obtenção de trabalho decente e com crescimento econômico. Seguindo, nós chegamos no objetivo número 9, que fala de indústria, inovação e infraestrutura. Infraestrutura é algo extremamente abrangente. Só para exemplificar o que nós comentamos slides atrás, minutos atrás, que esses objetivos formam uma rede.
estão todos emaranhados, estão entrelaçados entre si. Se a gente fala de marco do saneamento, vamos ter que construir tubulações para coleta de esgoto sanitário, construir estações de tratamento de esgoto, aterros sanitários, essas plantas de geração de energia eólica. Nós precisamos de uma infraestrutura, tanto física quanto digital ou não física. Então está tudo interligado. Então esse objetivo visa a construção de infraestruturas resilientes, promoção da industrialização inclusiva. Nós podemos perceber que tem dois termos que estão em vários slides, em vários objetivos, não por acaso: inclusão e sustentabilidade. Promoção da industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Mais uma vez, as instituições de ensino superior sempre tiveram, têm e continuarão tendo um papel de protagonismo nesse fomento à inovação, desenvolvimento de ciência e de tecnologia para a obtenção dessa infraestrutura e indústrias. Chegando no objetivo número 10, redução das desigualdades. Aqui nós falamos desigualdades, nós puxamos duas espécies desse gênero, redução das desigualdades. A primeira, redução das desigualdades entre os países, entre o país A e o país B, e na outra espécie, redução da desigualdade dentro do mesmo país. O Brasil, com uma área continental, é extremamente heterogênea com relação a, vamos falar tecnicamente, com relação ao IDH. Uma pesquisa rápida no Índice de Desenvolvimento Humano por estado e entrando nos estados por município, a gente vê a grande disparidade que existe de desenvolvimento humano e social no nosso país. No objetivo número 11, nós falamos daquele local que é a nossa casa. Nós temos a União, né? A nação, o Brasil. Nós temos o Estado de São Paulo, no caso de nós, de Cotia, e o município, no caso aqui, Cotia, onde nós moramos. Nossa casa, a gente trabalha, a gente estuda, a gente estabelece relações sociais no município, nas cidades. Então nós precisamos pensar as cidades. Aí nós trazemos um leque de profissionais gigantesco. Pedagogos, assistentes sociais, psicólogos, sociólogos, engenheiros de diversas modalidades, arquitetos, urbanistas, enfim, uma gama, pessoal da logística, da administração, todo esse pessoal é chamado para quê? Para pensar a cidade e as comunidades que dela fazem parte, precisam ser sustentáveis, né? Ou seja, precisamos de qualidade em longo prazo. Não podemos pensar numa cidade que seja sustentável para a nossa geração e não seja para os nossos filhos, netos e descendentes que vierem. Então é pensar a cidade por um longo prazo. Então o objetivo é tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, resilientes e sustentáveis. Partindo para o objetivo número 12, consumo e produção responsáveis. Aqui, além dos profissionais que nós já comentamos, o pessoal da área de ciências da terra, ciências agrárias, tem uma importância absurda, fundamental, né? Consumo e produção responsáveis, principalmente para assegurar padrões de produção de alimentos, inclusive, e de consumo sustentáveis.
e as indústrias também, que ao projetar os seus bens que serão vendidos, que nós consumiremos, que pense no seguinte: não apenas na fase de consumo do produto, nós temos que pensar na fase pós-consumo. Eu compro um notebook hoje, vou usar por alguns anos e depois. Esse depois tem que ser pensado pela indústria. Vamos ter uma economia circular, vamos ter uma logística reversa. O que vai ser feito com esse produto depois que ele não nos servir mais? Por defeito, por dano ou por obsolescência programada que os eletroeletrônicos trazem no seu bojo. Então, é pensar no produto. Antes a gente dizia do berço à sepultura. Hoje a gente pensa do berço ao berço. Fazer com que esse produto, ele ora seja fim, ora seja início do processo produtivo. No próximo slide nós vamos ver 13. Ação global contra a mudança do clima. Nós, na área ambiental, temos diversas preocupações. Uma delas é a geração e disposição de resíduos. Hoje, a produção per capita de resíduos domésticos no Brasil, enquanto média, é de 1.000 gramas, 1 quilo por habitante por dia. Cada um de nós, em média, a cada dia gera 1 quilo de resíduos que deverão ir para o aterro sanitário. Há desperdício, há mistura de resíduos de forma indevida. Os municípios precisam ter coleta seletiva, coleta orgânica. Mas eu diria que há uma grande preocupação latente na área de sustentabilidade, que é a questão climática. Estudos mostram que, se a temperatura média global subir, tiver uma média de crescimento de 3 graus centígrados, nós teremos diversas cidades no Brasil. Não vou citar os nomes das cidades, porque temos algumas próximas, e isso provocaria uma desvalorização imobiliária, mas é um perigo muito grande de cidades literalmente desaparecerem se a temperatura média global subir 3 graus centígrados, porque isso acarretará o derretimento das geleiras, o nível dos oceanos vai subir e nós teremos grandes prejuízos. Então, é uma área também de muita preocupação no mundo todo. Temos que cuidar do desmatamento, geração de dióxido de carbono, toda essa questão também precisa ser muito trabalhada. Então, precisamos tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. O que pode contribuir para a melhoria do microclima? Vamos voltar e pensar um pouquinho na cidade onde nós moramos, no nosso bairro, em frente à nossa casa. O que atenua o clima? Árvores. E em tempo, ontem foi dia da árvore, né? Daqui a pouco, dentro de 2 horas, vamos entrar na estação da primavera também. Então, há municípios que estão trabalhando fortemente na rearborização urbana. Aí entra também, além dos profissionais já elencados, o pessoal da engenharia florestal, engenharia ambiental, quais espécies plantar na área urbana para não causar danos às tubulações subterrâneas de água, esgoto, fibra ótica, né? E também aos fios de energia elétrica. Então, a mudança climática também precisa estar como alvo imediato nos nossos municípios, nas nossas vidas. Avançando para o final da nossa apresentação sobre os ODS, nós temos a ictiofauna, a fauna que vive na água. Vida na água, conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Então isso já é algo que há algum tempo vem sendo bastante discutido, pesquisado,
Felizmente, nós temos assistido com menor frequência do que na década de 90, por exemplo, derrames de petróleos por navios em rios, né, em mares, né, poluindo toda a massa hídrica. Então é algo que já vem sendo um pouco mais avançado essa questão. A ODS 15 visa proteger a vida terrestre. Vida terrestre é vida de quem? Nossa, dos animais, da vegetação, tudo aquilo que possui vida e está sobre o solo. ODS 16, a professora Cíntia passou para nós aqui, paz, justiça e instituições eficazes. Interessante esse tema, porque ele não traz no seu título o termo eficiente, traz o termo eficaz. E isso, para o pessoal da administração, de gestão, de logística, estuda, assim, detalhadamente as diferenças conceituais entre eficácia e efetividade. A efetividade, ela visa o quê? Os meios, a forma, o como. A eficácia, ela olha o resultado. O meu time jogou bem, mas não foi campeão. Então ele foi eficaz. Aliás, ele foi eficiente, ele foi eficiente, jogou bem, mas não foi eficaz, não foi campeão. Então não é por acaso que as instituições precisam apresentar resultados para nós. Poder Judiciário, inclusive. E aí nós temos um papel muito importante, desempenhado, é bom que se diga, porque é um destaque às ações impetradas pelo Ministério Público na área ambiental no estado de São Paulo. Espetacular. E o Poder Judiciário como um todo tem um protagonismo com relação ao ODS 16. Seguindo, nós passamos para a penúltima ODS, parcerias e meios de implementação. Visa a reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Então, todas as forças vivas da sociedade, das comunidades, cada qual na sua área de atuação, de forma se interagindo para propiciar os resultados que se esperam das ODS. Então, dentro do tempo que nos foi dado, a gente procurou apresentar as 17 ODS com um breve comentário sobre elas, e eu deixo aqui uma sugestão, que é interessante a realização de seminários temáticos envolvendo todos os atores interventes na comunidade, administração pública direta e indireta, sociedade civil organizada, Conselho Regional de Administração, de Engenharia, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, OAB, Cresce, CRC, instituições de ensino superior têm um papel fundamental, importantíssimo, de agregar, de trazer e de imputar credibilidade e tecnicidade a esses estudos. Sistema S, com SESC, SENAI, SEBRAE e demais, ONGs e OCIPs e iniciativa privada. Esses seminários, sugere-se que seja avaliada a abrangência geográfica de acordo com a peculiaridade regional. Por exemplo, ao lado de uma cidade com IDH muito alto, mais uma vez parabéns Cotia, 0,78 de DH, é altíssimo, é muito alto. Pode ter do lado de Cotia uma cidade com IDH 0,60, 65. Então não faria sentido, apesar da reduzida distância geográfica entre essas duas cidades, fazer um seminário conjunto, porque os problemas são diferentes, as formas de atacar, de partir para equacionar as situações
referentes aos ODS são diferentes entre si. Seguindo, caminhando para o final, eu prometo, pode passar, professora Cíntia, próximo slide. No estado de São Paulo, nós temos a FAPESP, Fundação de Apoio à Pesquisa no estado de São Paulo, que traz um trabalho muito bacana, mostrando de 2016 a 2019 os resultados obtidos no estado de São Paulo com relação à busca pelo atingimento dos objetivos e metas elencados no Pacto Global. Então, aí depois, quem tiver interesse, está o link disponível aí, pode acessar e vai verificar que alguns programas eles estão acoplando, englobando várias ODSs. Por exemplo, nós temos aqui nesse slide uma lista de programas dividida por secretarias de Estado, Educação, Agricultura, Habitação e outras, referente às ODS 1, 2 e 10. Então, essas três ODSs no estado de São Paulo são olhadas pelo governo estadual como mais afins entre si, então são trabalhadas em conjunto. E assim, nos próximos slides, a gente pode passar um pouco mais rápido para não invadir o horário do professor Henrique, nós temos as listas de programas por ODS isolada ou por conjunto de ODSs, né? Então é muito interessante ver o que o Estado de São Paulo está pensando, está fazendo, e aí para os nossos municípios a gente pode trazer o apoio do governo do Estado como fonte inspiradora e também como fonte de apoio para a gente disseminar esse conhecimento e iniciar os trabalhos para obtenção dos objetivos. No próximo slide nós temos a capa, né? A capa desse documento. Isso aí é o ODS Estado de São Paulo, no plano plurianual 2016-2019, perdão. Então, esse documento também, quem tiver interesse, tem o link disponível. Se quiser também pode entrar em contato comigo. Eu encaminho por e-mail sem problema nenhum. É gratuito. E seguindo, só para título de visualização, nós temos esse site do governo federal. Nós vimos da FAPESP, né, focada nas ações para o ODS no estado de São Paulo, e nós temos esse sítio virtual da odsbrasil.gov.br. Aí vai ter um relatório dos indicadores, podemos passar. Já tem, e nele está indicado por uma escala de cor aquilo que foi produzido, aquilo que está em análise, em construção, outros que estão sem dados e alguns não aplicáveis no Brasil. Documento riquíssimo, fantástico. Fica aqui uma dica também para os estudantes de graduação, de pós-graduação, para pensarem na elaboração de quê? De artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado, tese de doutorado, focando nas ODSs. Não precisa ser em todas, pode ser num grupo, de repente em uma exclusiva, cruzando com uma região geográfica. É uma fonte muito rica, muito atual, toda por fazer na área de produção bibliográfica. Podemos seguir para o slide 45, eu prometo que agora eu estou terminando. Essa é a visualização. A gente pode ver, por exemplo, aí a ODS 1, nós temos uma faixa maior na cor laranja, que é em análise e construção, do que produzido, né? E assim a gente pode fazer uma análise por ODS. Podemos seguir. Aí tem uma imagem. Olha, por exemplo, ODS número 6, água potável e saneamento. A faixa na cor verde, nessa linha, ela está praticamente toda preenchida, está praticamente toda verde. Isso é muito bom. Muito trabalho já está sendo feito por conta do
Marco Regulatório do Saneamento. Muitos projetos, muitos planos. Agora vai começar a execução de obras propriamente dito. Seguindo, nós temos aí as outras ODSs, da 9 a 12. No próximo slide nós teremos as 5 últimas. Nós vemos, por exemplo, a 17, tem muito por fazer. E assim a gente tem um panorama nacional. Mas, repito, olhar o panorama nacional nos dá uma base de onde pesquisar, verificar onde já tem isso desenvolvido para trazer para as nossas cidades. Porque quando você coloca uma mão no freezer e uma no forno, na média, as temperaturas se igualam, não acontece nada com a sua mão. Mas não faça isso porque vai queimar a sua mão e vai congelar a outra. Então, cuidado com médias. As médias servem para análises, para a gente trazer para a realidade do nosso município, do nosso local, da nossa área de estudo. Seguindo, nós temos, então, como eu já disse, ao corpo discente, um excelente temário, relevância, está em desenvolvimento, é algo novo, que pode ser feito individualizado, por ODSs, todas as ODS de uma vez, nas mais variadas áreas do conhecimento, para elaboração de produção científica, em todas as áreas, até no ensino de segundo grau, através de abordagens transversais, isso pode ser inserido no currículo. Podemos passar para o penúltimo slide. Volta um, por favor. Então, finalizando, eu parabenizo a Faculdades Integradas Potencial pela plena aderência. Estive analisando aqui a missão e filosofia da instituição e ela está totalmente atrelada ao tema dessa jornada acadêmica nossa. Sustentabilidade, cidadania, qualidade, ética, isso tudo está no escopo do que nós vimos nas ODSs. Então, parabéns à FIP pela iniciativa, pela nota 5, né, que é a nota máxima no MEC. E finalizando, eu quero, passando para o último slide, agradecer a todos aqueles que estão nos assistindo, que nos assistirão amanhã, aqueles que não nos assistirão ao vivo, mas estarão assistindo posteriormente através do canal da FIP no YouTube. Agradeço a professora Cíntia, professor Marco, professora Ana Maria, professor Josimar e ao professor Eduardo pela oportunidade, pelo convite. Agradeço também a uma pessoa que está sempre com a gente, a professora Lúcia Bigo também, que fez essa ponte para que essa nossa parceria fosse possível. Peço desculpas pelo início da apresentação, onde, infelizmente, a gente testou, funcionou, mas na hora de passar os slides aqui eu tive problema. Peço desculpa à instituição e a quem nos assistiu e vai nos assistir. E me coloco à disposição de cada um de vocês, através do meu e-mail, LinkedIn, WhatsApp, para aquilo que se fizer necessário, na parte acadêmica, na parte profissional. Estamos à disposição de vocês. Muito obrigado. Parabéns à FIP pela iniciativa. Professor Richard, muito obrigado pela apresentação brilhante. Tá, eu estou colocando o Marcão aqui como nosso provocador, né, com as perguntas do YouTube. Nós comentamos bastante aí com o nosso público interno a importância da interação. Então, Marcão, passa a palavra aí para as perguntas que estão surgindo. E Perfeito. também a palavra para você, se você quiser fazer alguma pergunta para estimular, né, a participação de todos. Você, tá bom. Palavra para o professor Marcão. Tá bom. Vamos lá, Marcão, quebra tudo. Vamos lá. Professor Richard, parabéns pela apresentação. Obrigado. Foi bacana, foi bem concisa, porque nós sabemos que o tempo não é uma variável que está correndo a nosso favor,
mas foi bem bacana. Muito obrigado. Nós tivemos algumas perguntas, tá? Tem nosso aluno, que na verdade é o nosso aluno de administração, que é o Renan, ele fez 2 perguntas que acho que é interessante nós discutirmos aqui, obviamente, desejando a sua opinião a respeito. Claro. A primeira pergunta, ele questiona se a guerra da Rússia contra a Ucrânia pode comprometer aí as metas e os objetivos da Agenda 2030 de sustentabilidade. O senhor entende que isso pode comprometer aí o atingimento dessas metas? Excelente questionamento do acadêmico em administração, Renan, né? Muito boa pergunta, Renan. Sem dúvida, no mundo que está totalmente globalizado, existem relações entre nações de todas as formas, inclusive virtuais, digitais, relações comerciais, principalmente. Por exemplo, o que pode afetar? O Brasil é o maior importador de alguns insumos agrícolas da Rússia. Então, uma guerra na Rússia acarreta o quê? Acarreta uma diminuição da produção lá, afeta a gente aqui. Então, esse é só um exemplo. A Ucrânia, ela também é muito forte na área de agricultura. Com certeza, isso impacta os países que com ela estabelecem, que têm relação comercial entre elas. Hoje a gente vive, o mundo é a nossa casa comum, estamos todos juntos, nos afetando, nos interagindo. Com certeza, Renan, com certeza sim. Ficamos na torcida para que esse conflito chegue ao fim, né? Já está extremamente longo, né? Obrigado, Renan. Mais uma pergunta, professor. O senhor sabe nos dizer se o Brasil, nosso país, ele tem um plano de ação para atingir aí as metas, os objetivos do próprio país, independente da ação de outros países? Temos. Esses últimos slides que nós mostramos do site ods.gov.br traz exatamente em nível nacional quais são as ações por objetivo e dentro das ações, mais esmiuçado, mais detalhado ainda, tem os indicadores, métricas, para medir exatamente o nível de atingimento de cada uma das metas. Tem sim. O Brasil nos dá orgulho nesse sentido. Legal. Bacana. Mais 2 perguntas, professor, para a gente finalizar aí a sua apresentação. Resgatando a ODS 1, que fala da erradicação da pobreza, e a ODS 10, que fala da redução das desigualdades, relacionando essas 2 ODS com o sistema capitalista que a maior parte do mundo vive, o senhor acredita que é possível atingir essas metas? Porque o senhor sabe que o capitalismo ele prega na sua essência a meritocracia, a evolução, o acúmulo de riqueza. E nós sabemos que nós temos uma inversão drástica da pirâmide, né? Nós temos aí as classes social mais elevada com uma concentração de riqueza muito maior do que a base da pirâmide. Então, o senhor entende que isso não é só utopia, isso é possível de acontecer? E aí, emendando essa pergunta, professor, o senhor entende que para atingir esses objetivos, apenas políticas públicas seriam suficientes ou nós precisamos da ação mais efetiva da sociedade civil? Maravilhosas essas 2 perguntas. Fantástico, fantástico. Quem for professor do Renan vale meio ponto na média, hein? Cara, muito pertinente. Bom, nós vivemos realmente no Brasil uma pirâmide social, né? A ideia, o que nós desejamos é um achatamento dessa pirâmide, uma melhor distribuição de renda, com redução dos contrastes econômicos e sociais. Isso é possível? Bom, um meio. Primeira coisa, quando a gente fala pobreza, a gente tem que diferenciar pobreza de indigência. Existe um valor numérico que hoje é
$3. Acima de $3 por pessoa por dia de renda, a pessoa é pobre. Menos do que $3 dia já é indigente. Então, o que, primeiramente, a gente precisa pensar? Acabar com a indigência. Vamos por parte. Acabar com a indigência e garantir pelo menos esses $3 dia por habitante. Isso é possível? Olha, eu vejo que isso já vem sendo feito há muitos anos no Brasil, diversos governos se passaram, através de transferência de renda, através de Bolsa Família. Esses programas assistenciais visam exatamente isso. Até para a imagem do país lá fora, mostrar que o Brasil já não tem indigência. Essas bolsas garantem esses $3 dia por pessoa, que hoje daria $3, R$18 vezes 30, R$600. É o valor da Bolsa Auxílio que está sendo paga por esse governo. Esse valor não é ao acaso. Tá? Só através de ações políticas isso é possível? Eu acredito que não. Acredito que não. Tem que ter todas as forças vivas da sociedade trabalhando em conjunto, inclusive a iniciativa privada. E isso, quem tiver a felicidade de assistir as palestras sobre ESG, vai ver que isso está sendo fomentado por bancos, por seguradoras, que só estão liberando financiamento para empresas, para indústrias, se cumprirem alguns requisitos. Não vou falar mais para não entrar na palestra da professora Rebeca amanhã, tá? Mas só politicamente não é só na canetada. A força produtiva do país tem que atuar, e nós, enquanto comunidade acadêmica, temos que disseminar isso, né? Então, ok. Muito obrigado, professor. Só para finalizar, queria só repassar que as pessoas que estão assistindo a nossa apresentação estão agradecendo e elogiando muito a sua apresentação e a temática, obrigado. Tá bom? Muito obrigado. Maravilha. Então, é isso. Obrigado, professor, pela participação. Eu devolvo a bola para o professor Eduardo aí. Ótimo. Obrigado, Marcos. Obrigado, professor Richard. Obrigado, professor Marco Antônio. Obrigado, professor. Vamos passar agora para a segunda palestra da noite, com o engenheiro Henrique Alves, né, engenheiro civil, especialista em administração pela Universidade Mackenzie e executivo, né, experiente no desenvolvimento imobiliário, atuando nos dias de hoje numa empresa conceituada. Falo conceituada, Henrique, enchendo o peito aqui, porque eu sei como é que a empresa é conceituada mesmo, né? É Galvão Engenharia. É mesmo. E sobreviveu de maneira espetacular, diria, por conta do seu corpo executivo e dos seus colaboradores, a avalanche, né, que foi a Operação Lava Jato dentro dessa companhia. E a lição aprendida, né, que eu estava conversando com o engenheiro Henrique e administrador Henrique, foi exatamente a questão de utilizar, né, toda uma situação extremamente complicada em boas práticas de gestão, em boas práticas ligadas aí à governança, sustentabilidade e responsabilidade social. Professor Henrique, agradecemos a sua presença e a palavra está com você. Tem condição de fazer a transmissão, professor, o compartilhamento da tela tranquilo? Eu acredito que sim, eu acredito que eu consigo. Se não conseguir, a gente compartilha o arquivo para não perder muito tempo. Boa noite a todos. Obrigado pela apresentação, professor Eduardo. A todo o corpo docente, boa noite. Obrigado pelo convite. Richard, parabéns pela brilhante apresentação. Fica pouco espaço de complementação, porque foi bem profunda. E boa noite a todos que estão nos assistindo, que estão nos privilegiando com assistência. Eu vou falar um pouquinho, uma visão geral sobre a questão do ESG, né? A parte bem profunda já foi passada aí brilhantemente pelo Richard. E falar um pouquinho de como foi essa experiência, esses tópicos, o que a gente está enxergando no final
como a gente está procurando colocar em prática dentro da empresa, né? Eu atuo num dos braços da empresa, o grupo é muito grande, eu atuo no braço ligado ao desenvolvimento imobiliário. O ESG, o Richard já comentou, todo mundo mais ou menos já tem uma noção, nada mais é do que a abreviação em inglês da parte que trata ambiental, social e governança, né? Resumindo, são sinônimos de boas práticas, condutas positivas, ambientais, sociais e de governança corporativa. Hoje, como já bem introduzido, ela se torna cada vez mais um selo e se torna uma validação para as empresas e para angariar investimentos responsáveis. Tá? Não só seguradoras, mas muitos fundos de investimento só participam e só fazem a sua atuação em empresas que atendem requisitos, se possível os 3, mas pelo menos requisitos básicos dentro de questões ambientais, sociais e de governança corporativa. Governança corporativa, até pela introdução que o professor Eduardo falou, tem sido muito foco quando se fala, principalmente na área de construção civil, na área pesada, na área de infraestrutura, pelo cenário recente que a gente acabou vivendo. Nos fatores ambientais, são feitas avaliações de como a empresa atua, né, e como ela gere com relação aos recursos naturais. Né? Então, a questão do uso responsável dos recursos naturais, emissão de gases de efeito estufa, eficiência energética, né? Poluição, gestão de resíduos sólidos e ações em prol do meio ambiente. Antigamente, quando você via um canteiro de construção, ao redor do canteiro de construção, muitas vezes era intransitável, ou era difícil de você conseguir transitar devido ao despejo de resíduos, devido ao ambiente, algumas vezes até agressivo, né? E cada vez mais você percebe uma preocupação com o canteiro, a parte interna do canteiro, a parte interna de tratamento junto dos colaboradores, de todos os funcionários, nos ambientes de convivência, mas principalmente com relação ao entorno, com relação à vizinhança, né? Com relação ao que você deixa de resíduo, com relação à sujeira, com relação ao acesso, com relação a todo o impacto que você causa, né? E citando aí um exemplo mais eu acho que recente, a gente pode falar um pouco da questão a última grande obra está sendo a duplicação ali da rodovia dos Tamoios, né? E a rodovia dos Tamoios utilizou de uma série de técnicas para reduzir o impacto no meio ambiente. Ela atravessa um trecho de serra, um trecho de densa vegetação, né? Então, foi feito todo um sistema aéreo para transporte de materiais e para transporte de todos os resíduos, de modo a não gerar grandes impactos no entorno, né? Com relação aos fatores de governança corporativa, eles estão ligados à questão das lideranças, à questão da política e de relação dos controles internos, auditoria, compliance, transparência, ética, missão, visão e valores, né? O que isso tem a ver? Mudou drasticamente a questão de como é tratado, né, a interface com todos os agentes, sejam eles públicos, sejam eles de fiscalização, né? Toda essa questão da interface, das tratativas, como você controla, como você trata, isso hoje tem uma importância muito grande. Nós passamos a adotar uma série de medidas e uma série de cuidados em todas essas tratativas, sejam com clientes públicos, sejam com clientes privados. No caso dos agentes públicos, não se faz mais reunião com uma pessoa, sempre são 2 pessoas. Se cria uma agenda onde se montam os controles, se faz uma aprovação prévia dessa agenda e a liberação, inclusive de quais colaboradores vão participar da reunião. Precisa ter um foco, precisa ter um objetivo. Evitam-se contatos
durante determinados períodos com agentes públicos, com agentes de fiscalização, para evitar qualquer contaminação na questão que esteja sendo tratada, ou até mesmo no assunto e no compêndio dos contratos. Tá? Na parte de desenvolvimento imobiliário, por exemplo, durante a questão da aprovação dos projetos, com quem vai se falar, como vai se conduzir a aprovação dos projetos, quais são as regras, quais são os agentes, tudo isso é mapeado, detalhado e cuidado para que seja feito de uma maneira que gere menos impacto e comprometa menos todas as tratativas. Tá? Quando você fala dos fatores sociais, hoje todo mundo procura entender como funciona o meio ambiente da empresa. Né? Qual é a sua política em relação de trabalho e com os trabalhadores? Qual é a sua estrutura? Como é feito o engajamento, a motivação, treinamento, qualificação, requalificação dos seus funcionários, dos seus fornecedores? Como são tratados os clientes? Como são mantidas as relações com os seus clientes? Né? E como é a interface da empresa com a comunidade? Né? Como funciona toda essa tratativa, né? Com relação ao entorno da sua atuação. Qual é o engajamento? Hoje é muito importante a questão de você ter a diversidade cultural, a diversidade étnica, a diversidade de gênero dentro da empresa, não apenas no quadro funcional, mas como colocado pelo Richard, na alta gestão, cada vez mais participando dos conselhos, cada vez mais participando de interações, a troca de cadeiras de experiência, ou seja, especialistas de mercado imobiliário participando do conselho ou participando de comitês da área de infraestrutura e vice-versa, pessoas da área jurídica, da área acadêmica, participando do dia a dia e trazendo conhecimento e treinamento para dentro de toda essa parte da empresa. Tudo isso tem sido trabalhado e tem sido visto, e cada vez tem mais impacto, e cada vez é mais observado pela sociedade como um todo. Quando a gente fala dos indicadores, você percebe que cada vez mais os indicadores não financeiros são observados e passam a ter uma relevância na divulgação e na comunicação das empresas. Em 93, 12% das empresas mundiais apresentavam um relatório de sustentabilidade, seja um relatório da alta administração, seja a apresentação de indicadores. 7 anos depois, 80% começou a apresentar, e desse número, 90% das maiores companhias do mundo passaram a apresentar esses indicadores e ter regularmente a apresentação de relatório com índices de sustentabilidade. Os investidores e os consumidores estão forçando essa movimentação das empresas. Estão procurando, e cada vez mais, tentando entender o que acontece no meio ambiente de cada uma das empresas e na sua atuação. Então, você percebe, em janeiro de 2016, a procura, né, no Google pelo termo ESG era mínima. Quando você chega de 2020 em diante, esse número explodiu exponencialmente, tanto no Brasil quanto no mundo. A tendência, cada vez mais, para a questão dos investimentos, como a gente já abordou, né? Há 5 anos atrás, apenas 2,3% você tinha de possibilidade ou de busca para desafios com relação de investidores. Esse número hoje já passou para 3,6% e espera-se que os indicadores, numa escala de 1 a 5, chegue a 4,5 daqui a 5 anos. Tá? Quais são esses indicadores? Exatamente os indicadores de meio ambiente, os indicadores de clima interno e, principalmente, de governança.
Aqui, regulamentação da força cada vez mais, o tópico na agenda dos investidores. 84% dos representantes afirmaram ter interesse em entender sobre a agenda e os critérios ESG. Tá? Entender quais são as agendas, quais são as tratativas, quais são as observações e as pontuações feitas pelas empresas. 73% das empresas na Bolsa divulgam um relatório de sustentabilidade ou documentos que equivalem. Né? Isso porque os investidores, tanto institucionais quanto pessoas físicas, estão cada vez mais cobrando ações das empresas em termos de meio ambiente. Percebe-se que hoje existe uma preocupação, o que a empresa pode gerar na sua área de atuação para melhorar a parte socioeconômica, para melhorar a parte de treinamento, de motivação e a parte de resultados. 81% dos consumidores acreditam que as empresas devem ajudar a melhorar o meio ambiente. Como bem colocado pelo Richard, não é uma atuação só de política pública. Depende da participação ativa das empresas e do investimento cada vez maior junto com cada um dos agentes, sejam as instituições de ensino, sejam os conselhos de classe, sejam os órgãos reguladores. O conjunto pode melhorar todo o entorno que nós estamos vivendo, que nós estamos fazendo. 60% estão preocupados quando faz a percepção com relação à poluição do ar, água, uso de embalagens, resíduo de alimentos, principalmente porque esses temas recentemente nos fizeram sofrer. Nós tivemos problemas de racionamento de água, nós tivemos à beira de um racionamento de energia, por isso os investimentos cada vez maior em fontes alternativas de energia, seja energia solar, que é abundante no Brasil, o Brasil é muito favorecido nessa questão, seja a energia eólica, seja a energia de biomassa, já é uma atualização e uma utilização de resíduos. Hoje, você tem disponível no mundo aproximadamente 30 trilhões em ativos financeiros em fundos que definiram estratégias sustentáveis. Tá? Ou seja, são recursos que só são aplicados em empresas que têm estratégias e que têm indicadores dentro das características ESG. Um dos principais fundos é o BlackRock. O BlackRock, sozinho, tem 9,3 de dólares em capital sob administração e aproximadamente 22 bilhões em receita por ano. E o BlackRock hoje definiu que, para atuar, por exemplo, no mercado imobiliário, quer empreendimentos que possam gerar a sua energia, controlar o seu resíduo e que possam atender características específicas ou deficiências específicas na área onde estejam sendo construídos. Né? Você percebe hoje, por exemplo, em São Paulo, incorporadoras que estão lançando produtos não apenas para veículos elétricos, mas que estão já lançando com árvores solares, com reuso do sistema de água, aproveitamento da água de esgoto, né? Reduzindo a incidência do esgoto, a parte líquida é aproveitada, o sólido é lançado na rede. Né? E antes era única e exclusivamente uma questão de marketing. Hoje não. Hoje você tem efetivamente como um indicador e como um fator importante para a execução desses empreendimentos. Cidades, bairros que estão sendo planejados com essa ótica. No sul, no interior de São Paulo, loteamentos que estão cada vez mais trazendo tecnologia, né, de sustentabilidade, de interação com a natureza. Nós tivemos recentemente um empreendimento que foi feito onde tinha uma área verde e dentro dessa área verde nós montamos uma estufa e com essa estufa fizemos programas com colégios e com escolas públicas para as crianças poderem entender a questão da cultura orgânica, né, e da hidroponia.
A área verde tinha toda uma questão de lagos, de tratativa e de interação com o condomínio, né? E passou de um fator de marketing, passou a ser uma questão de sustentabilidade dentro do condomínio. Aqui é uma frase do fundador do BlackRock, né? Os fatores ESG estão se tornando cada vez mais dominantes, não somente no que se refere à sustentabilidade, mas também como as empresas evoluirão para se tornarem muito mais engajadas socialmente. Dentro da QGDI, depois de tudo que nós acabamos passando, nós fizemos uma análise dentro do braço imobiliário para entender como nós poderíamos melhorar e começar a criar índices, né, dentro da cultura ESG. Então, a empresa passou a utilizar diversas formas, desde trabalho remoto até a questão de você trabalhar com menores aprendizes, a questão de interação com o meio ambiente, treinamento dos canteiros de obra, e como aproveitar melhor o recurso natural, ou seja, hoje, toda a água que é utilizada no canteiro de obra, ela é tratada, separada e reaproveitada, né? Como a gente consegue melhorar dentro do canteiro o uso da luz natural, evitando o ar-condicionado, evitando o uso excessivo de iluminação artificial, como fazer a separação do lixo, o tratamento do resíduo sólido, o tratamento do resíduo líquido, a destinação disso, né? A saúde física, mental do colaborador, os treinamentos, programa de ginástica, a interação com cada uma das equipes, né? Quais são os soft e os hard skills necessários para o desenvolvimento da atividade, como a empresa pode ajudar cada uma dessas pessoas e muito mais, como pode interagir com a família dessas pessoas e fazer com que isso também seja um fator de motivação, de treinamento e de cultura, né? Então, nós separamos pontos, como eu acabei de citar, consumo de energia, água, lixo orgânico reciclável, são pequenos fatores, mas que, no fundo, têm um grande impacto, né? A somatória de todos esses fatores acabam reduzindo muito e ajudando nessa interação. A parte social, bem-estar, treinamento, voluntariado, como a gente acabou falando. Nós ainda não implantamos dentro da QGDI a parte dos relatórios. Nós estamos agora implantando os KPIs para que possamos começar a gerar os relatórios. A construtora, a empresa de energias renováveis, a empresa de óleo e gás, eles já estão muito mais avançados com isso, até por exigência, e já tem isso mais fundamentado e mais implantado, né? Já tem toda essa parte estruturada. Na verdade, o que eu queria falar era um pouco isso, né? E aí terminar com uma frase que tem um grande significado, que muitas vezes a gente sente que o que a gente faz não é senão uma gota de água no oceano, mas o oceano seria menor se lhe faltasse essa gota. Essa frase é da Madre Teresa de Calcutá. O que eu queria falar um pouco isso, era mais uma visão geral a respeito do assunto, né? E aí agradecer novamente o convite, me colocar à disposição aí para perguntas ou para interação que sejam colocadas. Obrigado. Engenheiro Henrique, muito obrigado pela exposição, pela visão, né, que você passou do grupo e das práticas que a Galvão Engenharia tem adotado, né, que a Queiroz Galvão tem adotado, o grupo Queiroz Galvão. Vou passar a palavra para o professor Marco Antônio para estar elencando aí, né, e expressando as perguntas dos participantes. Por favor, Marcão. Vamos lá. Henrique, muito obrigado. Parabéns pela apresentação. Assim como eu falei com o Richard, né, a gente sabe que o tempo é escasso, o tamanho, o assunto, né, a ser discutido, mas valeu, foi bem concisa, foi bem assertiva. Parabéns. Nós temos algumas perguntas. O senhor me ouve bem? Sim, estou escutando bem. Sim, tranquilo. Bom, joia.
Nós temos algumas perguntas dos nossos alunos e também tem uma pergunta do Richard, que acabou de postar aqui para você também. Eu vou jogar toda essa bomba na sua mão. Só pode ser pegadinha. No mínimo. Vamos lá, primeiro com os nossos alunos, tá? Os princípios da ESG vieram realmente para ficar ou é mais um modismo? O que o senhor acha disso? Não, eu acho que vieram para ficar, são cada vez mais fundamentais, e a pergunta é boa porque eu acredito que eles começaram como um modismo, tá? Principalmente se formos falar da área onde eu atuo. No começo era muito mais uma questão de ter um diferencial de marketing. Hoje não, hoje é uma questão de engajamento, de diferenciação da empresa, e como eu acabei citando en passant, o exemplo da BlackRock, recurso existe, fundos existem, mas eles estão cada vez mais conscientes, eles estão cada vez mais selecionando onde colocar o dinheiro e fazendo o acompanhamento de como está sendo feita a gestão e a interação com cada um dos indicadores. Ok, muito obrigado. Pensando no tripé ESG, no que se refere à parte social, o senhor entende que a iniciativa privada para buscar atender esse tripé, essa base social, está buscando formas de compensar ineficiências de políticas públicas para essa área? Eu acho que sim. Há muito tempo você tem, por exemplo, no desenvolvimento imobiliário, você tem, quando se pensa nos loteamentos urbanos, né? Você já tem todo um cuidado e toda uma questão com a parte de esgotamento, a parte de infraestrutura, a parte de cabeamento, de telefonia, ou seja, toda essa infraestrutura ela é feita pelo empreendedor, né? Pode ser doada às concessionárias para manutenção e conservação ou podem ficar sendo geridas pela parte do próprio condomínio ou loteamento, né? Mas existe, sim, uma mobilização e existe uma tratativa de projetos cada vez maior, levando em consideração o seu ponto de implantação. Ok, maravilha. Aí eu vou fazer um gancho com a pergunta que o nosso aluno Sérgio fez, com uma curiosidade minha, eu tentei fazer uma coisa só, tá? Perfeito. A nossa legislação, a legislação ambiental brasileira, ela é uma das melhores e mais completas do mundo. Isso nós já sabemos, se fosse aplicada na sua essência, tá? A minha pergunta é a seguinte: essa legislação, aproveitando aí o seu know-how junto à construtora, essa legislação, de fato, ela ajuda, ela auxilia, ela protege realmente o nosso ambiente, ou ela protege ou se preocupa apenas com contrapartidas? Assim, ela ajuda no desenvolvimento, ou ela atrapalha, ou é só uma questão política? Aonde entram as contrapartidas, que foi o que o Sérgio mencionou na pergunta dele, né? Se é só atender questões políticas, como é que o senhor entende esse vínculo aí da legislação e da ação efetiva no dia a dia? Tá. A nossa legislação ela é muito completa, tá? Mas, ao mesmo tempo, ela é muito complexa. Então, ao mesmo tempo que ela preserva, tá? Em alguns casos, ela se torna um agente dificultador para determinadas operações ou para determinados desenvolvimentos, tá? Então, acabam gerando as famosas brechas, né, onde você cria a dificuldade para gerar uma facilidade. Mas não é esse o ponto da palestra. Eu acho que ela protege, ela tem uma visão de conservar, ajudar toda a manutenção, tá? As contrapartidas, elas são estabelecidas, na maior parte das vezes, de acordo com a dimensão e com o impacto do empreendimento, ou seja, um condomínio de lotes ou um loteamento, pura e simplesmente, tem uma contrapartida, um condomínio de casas tem outra contrapartida,
E quando você tem um bairro, por exemplo, como o Alphaville, em São Paulo, que são vários condomínios dentro de uma área de loteamento, você tem uma contrapartida muito maior, até pelo impacto que isso gera, né? Isso vem sendo aperfeiçoado cada vez mais, né? Antigamente, você simplesmente fazia o estudo do manejo ambiental, ou seja, qual é a vegetação que vai ser cortada, qual é o impacto que vai ter numa determinado corpo d'água, né? Hoje não, hoje você faz um estudo de tráfego, você tem que ver meio ambiente, você tem que atender norma de desempenho com relação à parte acústica, à parte térmica, à parte de controle dos materiais. Então, eu vejo que, assim, existe, sim, uma preocupação com a preservação, existem cuidados que são colocados, mas existem brechas, e essas brechas sempre geram problemas, vamos colocar dessa maneira. Entendi. Tá bom. Agora, as perguntas do Richard, vou dar uma sintetizada aqui. Ele pergunta como é que o cliente, ele especifica o cliente do mercado imobiliário, mas eu acho que pode ampliar para todo tipo de cliente. Como é que a gente consegue discernir entre uma construtora que está efetivamente comprometida com os princípios ESG e aquelas construtoras que estão apenas utilizando aí o greenwashing, só fazendo média? É possível isso? Eu acho que, num primeiro ponto, é difícil, tá? Mas quando você começa a acompanhar a vida dessa empresa, você consegue identificar essa mudança, né? Hoje, por exemplo, falando genericamente, é difícil um empreendimento que não tenha vaga para veículo elétrico, tá? Agora, uma coisa é você ter a vaga para veículo elétrico, outra coisa é você colocar um sistema de geração fotovoltaica, mesmo que atenda à área comum, né? Existem hoje empresas que estão fazendo a implantação de sistemas dentro da área comum, mas até para poder amenizar, vamos dizer assim, contrapartidas, uma parte desse sistema ajuda via pública, ou seja, tem vagas de estacionamento de visitantes ou vagas de estacionamento públicas que têm acesso à tomada com geração de energia fotovoltaica, né, que usa água de reuso para poder fazer limpeza. Então, já tem uma série de conceitos, tem várias empresas grandes que já estão atuando dessa forma e estão colocando, né? Então, eu acho que a tendência é cada vez mais você substituir os edifícios estilo Pininfarina, estilo Lamborghini, estilo por efetivamente marcas que possam trazer benefícios e produtos que tragam benefícios para o meio ambiente. Aí vem um pouco, por exemplo, a questão que se discutiu em São Paulo, da fachada ativa, de você tentar abrir os condomínios, dar acesso para a via pública, ou seja, eu acho que são uma somatória de fatores. Ok, tá bom. Outra pergunta do Richard, ele já concentra na sua organização, na Queiroz Galvão, o que a empresa, a organização espera de um aluno trainee, recém-formado, e emendando, como é que a instituição, como é que nós da FIP podemos agir para conseguir oferecer esse profissional voltado aos princípios da ESG para o mercado de trabalho? Hoje, a gente procura, quando a gente fala efetivamente do trainee, ou quando fala de um menor aprendiz, o que a gente procura? A gente procura aquela pessoa que tenha a boa vontade, que tenha a determinação de aprender e que entenda que muito do que nós estamos falando aqui nada mais é do que princípios de boa educação que todos nós nascemos e somos educados para fazer, ou seja, a questão de como se comportar, de como se relacionar, de como conviver, de como crescer, né? Então, hoje, eu acho que as instituições de ensino, por exemplo, quando eu me formei em engenharia, você tem matérias extremamente teóricas, extremamente matemáticas dentro da engenharia, e você não aprende a fazer administração, você não aprende a ter a interação dentro do ambiente de trabalho, né? E um ambiente de trabalho na construção onde você lida com pessoas de características, de culturas, de classes muito diferentes.
né? Então, eu acho que a instituição de ensino ela tem um papel muito forte na questão de consolidar, vamos dizer assim, dentro do aluno, primeiro, cada vez mais a curiosidade. Segundo, cada vez mais entender a interação dos fatores, ou seja, as disciplinas não são única e exclusivamente disciplinas, elas têm uma inter-relação. E o ambiente corporativo precisa dessa inter-relação. Tá? Então, eu acho que essa é uma maneira importante de você conseguir colocar a pessoa dentro do ambiente de trabalho. Cada vez mais vai ser importante nesse sentido. Legal. E para fechar, a última pergunta que o nosso aluno Renan aqui acabou de mandar, quais seriam os desafios para as empresas implementarem os princípios ESG para o seu público interno e para os seus parceiros de toda a cadeia produtiva? Porque nós sabemos que esses princípios eles acabam afetando diretamente a cultura da empresa e a cultura das pessoas. Isso não é fácil mudar, né? Modificar a cabeça das pessoas leva tempo, né? Eu acho que é cada vez mais insistir na questão do treinamento e na questão da interação, ou seja, trazer o fornecedor para dentro da empresa e fazer com que ele participe de debates e participe da construção dos indicadores de determinadas questões. E trazer também toda a tua parte, o teu time, como a gente costuma dizer, para que ele também participe, ou seja, tem que ser uma construção feita num tripé, tem que ser por todos os lados. Não é fácil, é difícil, cada um tem uma visão, cada um tem uma cultura, né? Mas eu acho que cada vez mais você provocar essa interação, você consegue começar a construir e consegue fazer com que eles participem da tua visão, né? Não pode ser simplesmente um formulário dizendo quais são os indicadores que você quer que a empresa demonstre que apresenta, porque isso é muito fácil, né? Eu vou lá preencher o formulário e acabou. Mas é trazer ele para dentro para construir e entender se isso funciona ou não funciona. Uma obra na Serra de São Paulo funciona de um jeito, no coração dos Jardins vai funcionar de outra maneira. Na Marginal, por mais que o parâmetro principal seja o mesmo, mas você tem que ter adequações e trazer as pessoas para construírem essas adequações. Isso é muito difícil. E a gente fala isso de cadeira, Matos, pelo seguinte... nós chegamos a ser 50 empresas dentro do grupo, né? Com atuação internacional, atuação em Angola, atuação na Espanha, atuação nos Estados Unidos, atuação na América Latina, profissionais com culturas e com características completamente diferentes. E nós fizemos alguns encontros, pareciam que eram mundos completamente diferentes, né? E culturas, o Eduardo frisou muito a cultura da construtora. Quando você pegava todo mundo aqui era Galvão, ok, mas a construtora tinha uma cultura, a raiz era a mesma, mas você percebia diferenças para QGDI, diferenças para óleo e gás, né? Tudo isso ainda está sendo ajustado. Tá? Então, eu acho que é uma construção, as pessoas precisam estar abertas a essa construção, à interação, né? E acho que cada vez mais as pessoas precisam ser polivalentes. Existe espaço para os especialistas e os especialistas são necessários. Mas a pessoa que for simplesmente um especialista, ela vai começar a perder espaço, porque fica difícil a interação com ela. Ok, maravilha. Henrique, muito obrigado pelos esclarecimentos e tirar a dúvida aí dos nossos convidados. Muito obrigado. E eu devolvo a bola aí para o professor Eduardo. Apesar de não terem feito a pergunta, eu vou acrescentar uma pergunta para os dois palestrantes. Aliás, eu vou dar um puxão de orelha no nosso alunado aqui, que está perdendo a oportunidade de fazer perguntas estratégicas, né? Então, eu gostaria que vocês passassem uma visão, enquanto profissionais da área do ESG, né, quais são as perspectivas dessa profissão e no que esses nossos alunos precisam se preparar? Porque, primeiro, você comentou do que a instituição pode oferecer, mas nós temos a questão da autonomia, né, do desenvolvimento profissional que cabe a cada indivíduo realizar, né, independente da plataforma que nós damos aqui.
Então, qual é o conselho desses executivos sêniores que estão aqui nos presenteando e nos brindando com esse conhecimento, para esse aluno que está, né, em processo de conclusão ou no início da sua formação como administrador, como profissional de letras, como profissional de pedagogia, de gestão de marketing, logística e RH, para seguir a carreira, né, de analista ou especialista em ESG? Com a palavra os palestrantes. Por favor, professor Henrique. Eu acho que, se o conselho que eu posso dar, talvez o Richard, acredito que concorde comigo, é assim: tenha curiosidade, vá atrás, interaja, né? Converse com a pessoa que está na esquina, converse com a pessoa que trabalha numa área completamente diferente da sua. Você vai aprender e você vai poder trazer culturas e trazer características para dentro da tua atividade, né? Não se preocupe em conversar simplesmente com um doutor, mas converse com a pessoa que está fazendo a faxina, entenda como ela está fazendo aquilo. Parece simples e parece uma coisa boba, mas eu acho que a curiosidade e essa interação vai fazer com que você comece a criar características para você ser um profissional diferenciado e para você conseguir ter a sua colocação, principalmente numa área que está crescendo cada vez mais, né, que está se tornando importante, e que você vai precisar interagir também com os especialistas, né? Mas a interação com todo o meio ambiente à tua volta traz uma visão completamente diferente. Complementando e concordando com o que o Henrique comentou, eu também formei em engenharia no milênio passado, né, 99, e hoje eu dou aula para engenharia, civil, agronomia e para o direito, e é realmente uma mudança que eu tô percebendo. Vamos continuar precisando de engenheiro ambiental? Sim. Civil? Sim. Administrador? Claro. Mas estamos mudando a chave. Nós vamos precisar realmente de profissionais com visão generalista. Nós crescemos pensando assim: quem vai ganhar dinheiro, quem vai ter um bom espaço profissional é o neurocirurgião. O clínico geral, coitado, vai viver com a clínica lotada, mas não vai ganhar dinheiro. Estamos tendo um momento de disruptura nisso aí. O que o Henrique falou, eu sinto muito que é verdade. É a pessoa que tem interesse, curiosidade, vontade contínua de aprender e, principalmente, que goste e que saiba se comunicar. Vai ter que conversar com os stakeholders, né, Henrique? A gente chama todos os parceiros na área do ESG. É um caminho sem volta. Eu creio que perfil generalista e de aprendizagem contínua. Muito obrigado, senhores, pela contribuição, pelo brilhantismo em conduzir um assunto tão importante, tão fundamental nessa época que estamos vivendo, né? Que vai ser a profissão do futuro, acredito eu, por ter essa característica generalista. Agradecer pela generosidade de vocês e pela disponibilidade. Muito obrigado no nome da direção da FIP. Eu vou estar passando, inclusive, a palavra agora para o nosso diretor acadêmico, professor Josimar Fernandes. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Me ouvindo bem, Eduardo? Sim. Obrigado, Eduardo, pela oportunidade, né? Me desculpe, professores Henrique, Richard, demais colegas, Marcão, mas o pouco que eu vi, eu já gostei. Peço desculpas aí pela minha ausência, que eu tinha um outro compromisso, acabei chegando atrasado, mas não vou finalizar não, Eduardo, está muito bom. Vou deixar você finalizar, né? Porque realmente está muito bom. O pouquinho que eu ouvi, consegui chegar agora e gostei bastante. Fazer um agradecimento ao professor Henrique, né? A gente vai ter outros momentos iguais a esse, ao professor Richard. Tenho certeza que os alunos gostaram. Quem não fez a pergunta aí perdeu uma grande oportunidade, né, Eduardo? De estar tirando um pouco mais de conhecimento dessas feras. E eu vou passar a palavra para você. Eu só vou fazer só esse agradecimento e deixar você fechar, porque você que é o dono
do pedaço aí da parte da gestão, né, junto com os nossos colegas de trabalho, tá bom? Sejam todos aí, nossos colegas, professor Henrique e Richard, sejam bem-vindos à faculdade, a todos os nossos alunos, e devolvo a palavra a você, Eduardo, tá bom? Tá bom, professor. Obrigado aí pela preferência e diferença. Tá? Eu queria primeiro agradecer à professora Lúcia, que não está aqui, foi indicada pela professora Cíntia Monteiro, né, e ela foi extremamente parceira, foi ela que indicou, né, esses excelentes profissionais, e mais a professora Rebeca. Já vou agradecer de antemão aqui o professor Marco Antônio, também, que indicou a Heloísa para esse trabalho. Queria agradecer aos professores, né, o corpo docente FIP, direção, pós-graduação, coordenação FIP, pelo trabalho, né? Eu acredito, né, como o professor Richard comentou, né, e o professor Henrique também ressaltou, vou te chamar de professor, Henrique, porque além de ser executivo, você deu uma excelente aula hoje, né? Obrigado. O conhecimento está em grande conta agora, né? E nós precisamos aproveitar os momentos de conhecimento. Então, o que eu desejo aí aos estudantes que estiverem aqui conosco hoje, que revejam, né, essas apresentações, vão estar disponíveis no YouTube, e para os colegas que não puderam participar, né, independente do motivo, mas vamos colocar aqui, deixar gravado, registrado, tá com falta, meu filho? Já vai ficar com falta no prontuário sem atividade, sem o certificado de atividade. Vai doer, viu? Mas tudo bem. Revejam, né? Reflitam sobre o que foi tratado aqui, né? Trouxemos aqui um olhar, né? Um olhar das organizações empresariais, trouxemos um olhar, né, da perspectiva governamental. Vocês estão com várias perspectivas, reflitam nisso e pensem em suas carreiras, né? Como ponto de partida para você desenvolver uma carreira numa profissão de futuro. Agradecer a todos, agradecer pela equipe de TI, excepcional, e vamos junto, pessoal. Muito obrigado, eu espero contar novamente em outras ocasiões com você, Henrique, com você, Richard, né? Porque vocês abrilhantaram esse encontro. Certeza. Muito obrigado a todos, boa noite. Obrigado. E excelente descanso aí. Amanhã tem mais. Os palestrantes de hoje estão convidados para amanhã também, né, para essa mesma sala aqui, por favor, né, porque vocês estarão com certeza acrescentando muito. E boa noite a todos. Excelente noite de descanso e sexta-feira estaremos juntos, se Deus quiser. Boa noite. Bom descanso. Obrigado. Boa noite. Parabéns, pessoal. Boa noite. Macau. Boa noite, Lúcia, Ana Maria. Boa noite. Boa noite a todos, muito obrigado.